Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Festa Portuguesa 2021. A Festa Portuguesa é uma realização da Câmara Portuguesa de Minas Gerais com o patrocínio da Cervejaria Verace, da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotour. Hoje estamos aqui no Mercado Central para um bate-papo gastronômico sobre a influência portuguesa na gastronomia mineira. Conduzindo esse bate-papo estará o chefe Luciano Avelar e com a participação da curadora do projeto Fartura, Carolina Dayer, e do presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Carlos Lopes. E agora vamos para o bate-papo. Olá, bem-vindos a mais um evento da Festa Portuguesa 2021. Estamos aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. Não poderíamos escolher melhor um lugar para esta conversa que aqui teremos e para a qual convidamos a Carolina Dayer, curadora do Festival Fartura de Gastronomia, e o chefe executivo Luciano Avelar, que trabalha no Senac, dá consultoria e já trabalhou em Portugal por um bom período. Então, para a nossa conversa e para conduzi-la, eu convido a Carolina para, nas suas palavras iniciais, estabelecer aquele que será o mote da nossa conversa. Sim, prazer estar aqui, um prazer imenso participar dessa festa que é tão querida pelos belo-horizontinos, né? E é um prazer poder falar sobre as influências da gastronomia portuguesa na gastronomia mineira. Na verdade, eu acho que as influências começam quando a primeira nau chegou no Brasil, né? É muito difícil a gente conseguir separar o que é realmente brasileiro e o que veio com os colonizadores até aqui, né? E eu queria que vocês me dessem... Primeiro, eu queria que você me desse uma visão como português morando no Brasil, quando você encontra Portugal na nossa comida? Bom, para nós, portugueses, eu acho que o caminho é mais fácil de perceber, sobretudo se nós tivermos tido contacto com a gastronomia no interior de Portugal. Nós sabemos que a construção da gastronomia, ela nasce do povo. A raiz, a essência, são as práticas mais básicas da cozinha. Apesar de eu ter nascido fora de Portugal, eu nasci numa colónia portuguesa em África, eu fui morar com os meus avós ainda muito jovem, com 5 anos de idade. Fui morar numa aldeia pequena, com 20 pessoas, 30 pessoas, era o máximo de pessoas que habitavam esse lugar. Então eu tive contacto com essa gastronomia de base da cultura portuguesa. Ainda que o meu crescimento tendo ocorrido no interior e depois em outras regiões de Portugal, quando eu chego a Minas Gerais, na primeira presença que eu tive em Minas, em 1990, eu não tive uma percepção tão clara das influências portuguesas. E eu vou dizer porquê. Porque eu vivia em Portugal, vivia em Minas de 90 a 96 e depois eu fui morar em Portugal numa região que eu não conhecia. E quando eu regresso a Minas novamente, em 2011, eu percebo, como não havia conseguido perceber na minha primeira presença, a influência de uma região em específico em Minas Gerais. Eu não vou revelar ainda, porque eu não vou revelar, porque o Luciano trabalhou numa região de Portugal que eu considero como sendo aquela que tem uma matriz de influência mais forte na cozinha de Minas Gerais. Acho que se nós revelamos as coisas que nós pensamos logo no início, tiramos o véu e parece que... Perde a graça. Não, é perder a graça. Eu acho que nós devemos alimentar na cabeça das pessoas que nos estão a acompanhar neste momento essa magia que é elas próprias poderem pensar. Lembrar, né? Porque se nós pensarmos, Luciano, você viveu em Portugal, sabemos que Minas Gerais, em termos de território, é 6 vezes maior que Portugal. E Portugal, sendo tão pequenino, que região que é essa que eu acho que é aquela que tem maior influência na gastronomia mineira? Mas eu gostaria, você me lançou um desafio, eu tenho uma região em mente, não quero que o Luciano responda, mas gostaria que ele nos falasse um pouco daquilo que foi a experiência dele em Portugal, nesse mergulho na gastronomia portuguesa e depois o regresso dele. Eu acho que a nossa conversa, se triangular desta forma, não só nos instiga a nós, mas aquelas pessoas que estão ali daquele lado a acompanhar-nos, vai fazê-las também pensar um pouco sobre esse processo. Com certeza. Luciano, eu queria agora que você... Já tem um desafio aí para você, mas agora eu quero o contrário. Como um brasileiro
que foi a Portugal, trabalhar em Portugal com gastronomia, como é que via essa fusão e o que você... Porque a gente fala muito do que veio para cá. E o que você levou para eles lá? Que momento há essa junção de culturas? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, na presença do Carlos, representando essa festa maravilhosa, que é a Festa Portuguesa, num formato totalmente diferente esse ano, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Carol, satisfação sempre, né, ter esse bate-papo com você, uma pessoa agradabilíssima, né? Conhecedora aí de uma gastronomia vasta no mundo todo, e aí defensora, né, da nossa culinária também, o que é muito importante e bacana. E ouvindo o Carlos falar, me traz um pouquinho dessa instigação de verdade, que é onde será essa região, onde será esse território, né? Como é que é essa identificação? E para mim foi um desafio muito grande. Desafio menor, quando eu recebi o convite para ir trabalhar em Portugal, isso foi em 99, quando eu fui para Portugal, e eu recebi um desafio muito grande que era desbravar a culinária brasileira em território português. E aquilo para mim eu recebi com uma facilidade por causa da língua. Então eu falei, a língua é uma coisa que está tranquila, porque imagina, eu vou para Portugal, português, Dominei, enfim, né? facílimo. Para minha maior surpresa, eu tive assim um susto tão grande, porque eu praticamente não percebia nada do que as pessoas falavam, pela forma, a maneira de se expressar, e aquilo para mim foi assim assustador. E gerou uma confusão no início entre saber o que eu ia preparar na minha profissão enquanto cozinheiro e como eu ia interpretar aquilo que estavam me dizendo enquanto insumo, iguaria, gastronomia local, que eu achava estar preparado e de fato não tinha preparo nenhum. Então para mim foi mais um susto do que assim uma surpresa boa. Tive muita ajuda, não só de brasileiros que lá estavam, mas também de portugueses, assim, muito receptivos, né? E eu fui logo direto ao Porto, uma cidade que me recebeu muito bem, acolhedora, de braços abertos. Uma cidade ainda conservadora, um pouco mais fechada, né? Diferente de quem já chega logo à porta em Lisboa, né? Mais turística, uma cidade mais aberta. Então eu cheguei numa cidade um pouco mais fechada. Mas eu tive uma pequena sorte de contar com alguns portugueses que me acolheram, me abraçaram e me ajudaram. O desafio inicialmente foi tentar me alocar em um restaurante para conhecer um pouco mais e aprofundar mais a gastronomia. Então eu entrei como um cozinheiro básico. E era um restaurante grande ou era uma tasca, uma coisa menor? Um restaurante de nome, um restaurante renomado dentro da cidade do Porto, que me fez assim, já de surpresa, o desafio e a responsabilidade de estar junto com eles, entregando ali as preparações, né? E foi não só na cidade do Porto, mas próximo, em Matosinhos, né? Então eu estive ali e naquele momento ali, trabalhar com pescados, com peixes, eu mineiro, que a gente quase não tem esse acesso, frutos do mar e tudo mais, então, né, foi um desafio ainda maior. E as pronúncias, né, das preparações, porque o português ele é muito nativo, ele tem um bairrismo pessoal, e nesse bairrismo eu tenho a minha nomenclatura das minhas preparações. E aquilo para mim era novidade, a gente vem com uma nomenclatura um pouco mais ampla, que é a nossa linguagem gastronômica, que é o nosso berço França, Itália, e o português não. Quando falava assim, nós falamos no Brasil, né? Vou fazer um refogado. Em Portugal se fala, vou fazer um estrugido. E aí, estamos falando da mesma língua, mas até descobrir o que é o estrugido, que também não é um simples refogado. Ele tem um ponto certo para ele chegar, para ele atingir uma coloração deste refogado, onde ele vai dar todo o resultado diferenciado. A partir desse momento, eu comecei a entender aonde eu queria chegar com o conhecimento. E tentei buscar o quê? Absorção. A minha inteligência emocional foi quanto tempo eu vou durar aqui e o que eu vou conseguir levar na minha bagagem profissional. E isso foi de uma forma muito inusitada. E eu cheguei a Portugal com uma expectativa que ela deu uma virada de 180 graus. A expectativa de levar o conhecimento, ela se desfez na hora e tornou-se uma expectativa de gerar o conhecimento. Então eu comecei sendo a esponja do negócio, absorver de fato tudo que tinham para me ensinar.
Então, naquele momento ali, o restaurante trouxe aquele conhecimento, casa cheia, era todo dia cheio, as pessoas iam para lá só para comer as preparações que ali tinham. Então, peixe ao sal, robalinho na brasa, esparregado, risotos com aspargos, que lá na verdade chama espargos, né? São as preparações mais consideradas, né, locais. E eu assim, que ponto é para se dar esse tipo de preparações? Então tudo tem técnica. Isso para mim foi uma surpresa grande. Eu queria só te interromper um minutinho. Você falou desse, como é que fala em Portugal? O Estrugido. Estrugido. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem uma coisa que diferencia a gente do resto do país, que é o alho bem torradinho, né? A gente gosta. Como é que é esse estrugido? Conta para as pessoas o que tem de especial nesse refogado português. Bacana, é um refogado que não tem nada de especial senão a técnica, tá? Basicamente a técnica de dar uma coloração efetiva tanto ao alho, que ora é opcional, mas muitas das vezes na cebola. A cebola é a maior referência. Então ela tem que ficar num dourado muito intenso, quase escuro, parece que a cebola queimou. E na verdade ela não queimou, ela deu um tostado tão intenso que qualquer preparação, tanto para uma base de um fundo de legumes, uma base de fundo de carne, quanto um arroz que você vai preparar, ele te dá uma coloração dourada e traz um sabor tão agregado ali, uma caramelização, que é impressionante. Isso daí deve ter vindo com os mouros, né? Porque a gente vê isso muito na comida marroquina, árabe, né? Essa coisa meio da cebola bem escura, né? Eu acredito Talvez que sim, uma influência um pouco moura, árabe né? relacionada a isso, sim. Mas assim, dentro da minha rotina, aquilo para mim foi surpreendente. Sabe o que é que eu... Desculpe interromper. Esta é uma das características que eu referencio como similar entre a prática da cozinha mineira com a dessa região de Portugal. Porque se vocês olharem muito rapidamente para a base da comida da cozinha mineira, o puxadinho com azeite, com gordura, com banha, ele está presente na maior parte das confecções dos pratos mineiros, daqueles que nós consideramos o prato tradicional mineiro. E esse estrugido, é esse puxadinho, puxado na panela, o estrugido nada mais é do que esse, puxado, a banha, a cebola, o alho, o louro. Também, né? Muito forte. A cozinha portuguesa, não diferentemente da cozinha mineira, ela já é um receptáculo de outras cozinhas e influências. Porque você acabou de mencionar os mouros. A região de Portugal que maior influência teve em Minas Gerais foi a região do Minho. Eu não falei inicialmente, agora eu vou falar porque... Não aguentei. Em algum momento, mas eu ainda não estou a dizer que é a influência da gastronomia minhota. Eu quero fazer referência à presença de minhotos no espaço, no território de Minas Gerais. 70% dos portugueses que ocuparam o território de Minas Gerais durante o período de exploração do ouro, eles vieram da região do Minho e Trás-os-Montes, uma minoria de Trás-os-Montes. É muito natural que essas pessoas, esse povo, esses povos que vieram, tenham trazido as suas práticas, seus modos de fazer, né? Então, esse estrugido, esse puxado nas panelas, eu colo aos minhotos. Quais são os pratos minhotos? E aí nós podemos entrar diretamente na influência do Minho, que eu vejo na presença da gastronomia mineira. Quais são esses pratos que você teve contacto, e eu sei que você teve, porque ele fez-nos referência aqui no momento inicial ao primeiro restaurante onde trabalhou, mas ele teve outras experiências em Portugal. E aí, o olhar dele, de quem esteve dentro de uma cozinha e conhece profundamente a gastronomia mineira, ele pode nos lançar um olhar novo sobre essas influências que eu digo assim, eu vejo muito de minhoto, mas talvez eu esteja a ver errado, talvez eu esteja com um olhar um pouco condicionado, não é? Não necessariamente o Luciano ou eu, nós temos a verdade, nós estamos a revelar a verdade. Ninguém tem, né? Eu acho a verdade, a gastronomia é isso, né? Daqui a 200 anos assim, e aí, qual é que é a influência?
Mas eu passaria para o Luciano para nos dizer assim, Carlos, eu identifico isto ou não identifico, porque o conhecimento dele é de quem esteve lá no lugar onde se faz as coisas acontecerem. E assim, buscando seu gancho lá do início da sua fala, eu acho interessante até para o pessoal que está nos assistindo, diferente do que o Carlos vivenciou ao chegar no Brasil e não ter uma identificação da cozinha portuguesa dentro de Minas Gerais, eu totalmente me vi numa cozinha mineira em Portugal, pelas maneiras, modos de preparações e depois as minhas andanças dentro da própria cidade do Porto, em conhecer um pouco mais da culinária. Então, quando eu tive a oportunidade de ver os cozidos, ver os refogados, ver aquelas questões todas das preparações portuguesas. Os pratos caldosos, né, que a gente tem tanto que aqui, traz né? muito essa questão da nossa comida afetiva. Então, isso para mim, quando eu entrei numa linha do conhecimento das preparações com base no porco e nas aves, no frango, na galinha, então isso para mim ficou muito evidente que a raiz ela estava ali, nascia naquele momento. Mas aí levando, né, a minha passagem um pouco mais acima, quando eu estive em Guimarães, cidade berço, né, eu tive a oportunidade também de conhecer, aprofundar um pouquinho mais nessa cozinha minhota, trazer um pouquinho mais do minho. Então, eu busquei um pouco assim, e era uma das preparações que nós fazíamos como referência na região, que eram os rojões. Os rojões à moda do minho, que é um prato que é assim, característico e ele se conversa muito com a nossa cozinha mineira. Ele traz a referência da nossa cozinha de lata, a nossa carne de porco de lata, nossas conservas, né, da banha, que é um prato... Luciano, explica um pouquinho o que é a carne de lata, para quem está assistindo, a gente não conhece o que é a carne de lata. A carne de lata hoje é uma forma de preparar dentro da nossa cozinha mineira uma carne de porco, onde ela é feita na própria gordura do porco. A gente fala, na cozinha mineira a gente aperta um pouquinho a carne, né? Que é onde vai dourando, dando aquela crostinha. E a própria banha do porco vai se derretendo e se envolvendo nessa preparação. E que era uma forma de conservar a carne. E aí ela vai entrando nessa preparação, essa banha vai derretendo e depois quando esfria, vira um modo de conservação e que aí dispensa o uso da geladeira, porque na época não tinha geladeira. E ainda vou um pouquinho mais longe, porque na época, quando existiu essa preparação, não existia nem a lata. Então a carne de lata ela era conservada em barros, potes de barros, né? Então com o passar do tempo, a lata inseriu no nosso meio social e aí fez essa transferência conhecendo como carne de lata, né? Na verdade, desculpa só te introduzir isto, é porque a carne de lata ela passa a ser exportada de Portugal para as colónias africanas e para o Brasil dentro de latas. Por isso é que ela virou a carne de lata. Porque originalmente é exatamente como o Luciano acaba de nos descrever. Ela era armazenada em potes de barro, cerâmica, ânfora, né? cerâmica, ou ainda num estágio anterior, não é? Na própria pedra, nos chãos de pedra das casas, porque nós estamos a falar de gastronomia de base, nós estamos a falar de pessoas simples, muito humildes. Eu recordo-me, com 5, 6 anos de idade, de eu ver a minha avó guardar a carne de porco em salmoura e colocada exatamente desta forma como eu estou a descrever, na parte mais fresca da loja, por trás da cozinha, junto à parede de pedra, no chão, numa cama de sal, e era assim que a carne era guardada durante meses. Os enchidos, eles eram guardados ou na banha, ou nos vasos de cerâmica, em azeite ou banha. Calma aí, o que é enchido? Explica para o pessoal aqui. O que é o enchido? Porque a gente não sabe quem está assistindo a gente, né? Explica o que é o enchido. Na verdade, são os embutidos, né, que nós temos, né? Aí tem onde eu falei para vocês. As nomenclaturas. Ao chegar em Portugal, a gente vai passando aperto exatamente por essas expressões. Mas a gente vai aprendendo com isso e vai trazendo essa semelhança, né? A mesma coisa quando se falava em salpicão. Eu falei assim, vamos comer um bom salpicão. E eu tive uma experiência assim, muito cômica, né? Na minha primeira preparação brasileira com um prato de salpicão, que quando eu levei o meu salpicão brasileiro, o pessoal disse, ô Brazuca, tens muito a aprender aqui em Portugal ainda. Porque não tinha nada a ver. E ele falou, o salpicão já é pronto.
precisamos fatiar, comer com um bom vinho, um bom pão e uma boa vinhaça para poder celebrar aqui esse momento. Eu falei, e o meu salpicão? Levamos essa salada como uma entrada. E aí ficamos nesse aprendizado rico que foi esse momento lá. Que maravilhoso. Agora tem uma coisa também que eu acho que a gente precisa lembrar, né? Que às vezes quando a gente fala aqui de Minas Gerais é um país praticamente, né? Como você disse, é um mundo. E às vezes a gente tinha essa ideia dos tropeiros, né? Tinha umas fazendas espalhadas, né? E que tinha uma rota de tropeiro que toda hora passava um tropeiro. E isso é mentira, né? Às vezes demorava 6 meses para um tropeiro passar por aquela fazenda. E aí esses portugueses também precisaram adaptar as suas receitas aos ingredientes locais, né? Então eu acho que isso é uma coisa super importante. O polvilho entra no lugar, às vezes, do amido, né? Então a gente tem aí uma riqueza muito grande com os preparos feitos em polvilho, o pão de queijo, né? Tá aí o biscoito de polvilho, enfim, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa parte de adaptação mesmo. Na verdade a gente busca, né, essa fusão, quando a gente busca entender a influência, né, de Minas com Portugal e Portugal com Minas, é a relação dos ingredientes similares. Então a gente começa por esse momento, né, e depois levar isso a um outro patamar, que é aonde eu consigo trazer uma preparação portuguesa para um prato de referência mineiro e também a influência mineira para um prato de referência portuguesa. E eu falo isso com muita abertura, que aí o Carlos ele vai salivar nesse momento agora, que é indo um pouquinho para uma preparação muito clássica portuguesa, que é, né, na verdade, o cozido. Que aqui nós temos a nossa influência com a feijoada, que é uma característica nossa de prato de final de semana, que tem uma influência totalmente voltada na história da cultura escrava, mas que tem essa referência, né, da culinária portuguesa, que é a mescla, né, dos pertences. A gente fala assim, porque a influência da feijoada ela vem com essa linha escrava, mas a gente tem que analisar o seguinte, os pertences, que são aquelas partes, né, menos valorizadas do porco, que é a orelha, pé, rabo, miúdos, é uma das riquezas da culinária portuguesa. Então isso entra um pouquinho na reflexão e na analogia seguinte, será que é uma influência escrava mesmo? Acaba com a mística, porque eles doariam a melhor parte. Exatamente. Né? A parte mais... Então, assim, busca um pouquinho dessa reflexão. Então, quando a gente traz um pouquinho desse momento de analisar a influência mineira e a influência portuguesa, eu digo que a gente tem muita riqueza associada. E a gente tem uma diferença talvez pequena nas técnicas das preparações, e essa fusão ou mudança na busca da preparação pela similaridade, ela só veio por conta da escassez do insumo, talvez da origem. Talvez eu, no momento contemporâneo meu, em preparar algum prato mineiro em territórios portugueses, eu tive que fazer adaptações pela escassez do insumo. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, quando a gente vai falar de uma preparação também muito clássica, e o Carlos vai, né, falar um pouquinho sobre isso também, quando a gente fala da alheira. A alheira, que é tão tradicional em Mirandela, que você fala assim, uma alheira. O que é uma alheira? Aí a pessoa fala, é nada mais que uma preparação com pão embebedado. Não é, tem as suas premissas, tem todo um contexto por trás daquilo ali, um respeito com a matéria-prima, e ela é origem, ela é local. Então talvez dificulta inclusive na reprodução dela fora daquela origem, né? O que caracteriza inclusive a denominação de origem, né? Que a gente defende muito essa questão do selo, né? Mas vou deixar o Carlos falar um pouquinho sobre. Eu acho muito interessante a abordagem que nós estamos a fazer neste preciso momento, porque nós estamos num lugar emblemático, nós diríamos que em relação a Belo Horizonte, mas extrapolando para Minas Gerais. Sim. O Mercado Central, e aqui agradecer novamente ao Luís Carlos pela oportunidade que nos permitiu usar o espaço. Nós sabemos que nos tempos mais recentes, há alguns anos atrás, houve uma tentativa, uma tendência de glamorizar a cozinha, que é um caminho, é uma abordagem que nós não devemos questionar.
Mas a essência da cozinha, a essência da gastronomia está na casa mais simples que nós possamos entrar, numa casa de chão, de adobe. É ali que se produzem os sabores que nos conseguem elevar a uma quinta essência. Então, dito isto, para nós nunca esquecermos que, tal como eu fiz referência às influências da gastronomia portuguesa, a gastronomia mineira, ela recebeu a influência dos povos que vieram com os portugueses. Os portugueses foram a maior força, ou a força dominante, mas junto com os portugueses vieram os negros e existia uma cultura instalada no território que era a cultura indígena. Nós sabemos que essa influência gastronómica ela não ficou circunscrita ao território de Minas Gerais. Foi num território um pouco maior, foi conhecido como a Paulistânia, que abarca Goiás, o norte do Paraná, o norte de São Paulo, um pouco mais talvez de São Paulo, centro-oeste. Então toda essa região recebeu essas influências. E quando nós vamos falar destes elementos que são históricos, que nós não podemos dissociar da cultura dos povos que estavam, dos povos que chegaram e se instalaram e que construíram aquilo que nós conhecemos hoje como a gastronomia mineira e que continua a ser escrita. Sim. Em que havia um elemento que era preponderante, que era a disponibilidade, que o Luciano referiu, dos alimentos, que levaram a criações novas em cima de receitas e práticas. Mais do que receita, eram práticas, são adições, modos de fazer práticas, mesmo, modos de fazer, porque o fogo não era o mesmo, a forma de obter o fogo era diferente. Tudo isso mudou, resultando num produto novo. Hoje nós estamos a uma distância muito menor, quer de Portugal, quer de outras geografias do próprio Brasil, e conseguimos fazer preparos totalmente diferentes porque temos esses insumos disponíveis. Então a gastronomia ela é viva, ela transforma-se e não podemos também esquecer, como o Luciano fez referência, aos elementos históricos. No caso da alheira, que é um exemplo que nós podemos resumir em 30 segundos, a alheira é uma construção dos cristãos novos em Portugal que, para se disfarçarem de cristãos perante a Inquisição, faziam aquilo que nós chamamos de chouriço, que aqui para vocês é um embutido, sem usar carne de porco, mas que quando era pendurada no fumeiro, a Inquisição olhava para aquilo e dizia assim, bom, tem um chouriço pendurado, não é seguramente um judeu. Então, este é um elemento histórico, cultural, que enriquece a história da gastronomia e das influências dos povos e da história naquilo que nós chamamos de gastronomia. E me emociona um pouco trazer essa contextualização, Carol, porque assim como nós mineiros defendemos muito origens, né, que nós temos de preparações que é enraizada como nossa, né, a questão do nosso torresmo, do nosso leitão à pururuca, que também tem a influência portuguesa, essa identidade que a alheira traz, né, assim como também a sopa de pedra, que é uma sopa tão emblemática, né, que você traz ela com um escopo de uma referência. E isso é importante para nós quando a gente fala em fusão, quando a gente fala em referência, quando a gente fala essa mescla, né, das tradições, das culturas. Na verdade, eu acho que assim, existem duas coisas que ligam muito um povo, né? Assim, acho que a primeira base cultural é a língua, né, que a gente consegue se comunicar, e a segunda base é a comida, porque todos nós comemos. Né, independente se é lá numa casinha muito simples ou num restaurante muito sofisticado, então todos nós comemos, então todos nós dividimos. E nesse caso, Portugal e Brasil, a gente divide esse coração, esse terroir interno, né? Eu acho que tem isso. Gente, assim, eu sei que foi ótimo, mas já está acabando o nosso tempo. E eu queria que vocês deixassem aí para as pessoas escreverem qual é o prato que elas mais amam português. Queria que todo mundo que estivesse assistindo a gente escrevesse aí pra gente qual é o seu prato preferido português. Quero saber qual que é o do Luciano. Meu prato preferido português? Acabei de dizer, é o cozido à portuguesa. Eita! E ainda, para complementar, o arroz de pato. Eu não dispenso um bom arroz de pato aí dentro da nossa culinária.
E o seu? Qual que é o seu preferido? Eu preciso do ano inteiro para escolher um. É difícil, e para nós, para mim, que estou longe de Portugal há 11 anos, desde a minha última permanência, eu tenho muita dificuldade em eleger um porque me assaltam vários pensamentos. Eu podia pensar num cabrito, eu podia pensar num peixe grelhado, que não necessariamente é uma elaboração tão esmerada. Mas eu ia lembrar-me de uma francesinha, eu ia lembrar... meu Oi, gente, olha isso. Não tem Uma que escolher semana um. inteira de pratos. E o pudim à base de priscos. Aí sim, o pudim à base de prisco, Pudim à base de prisco assim, das sobremesas emblemáticas. Carolina, tem que nos dizer qual Pois é. Ai, gente, olha, qualquer preparação, eu sei que todo mundo fala muito do bacalhau em Portugal, e tal, mas qualquer preparação com polvo. Porque eu acho que vocês fazem o polvo lá, aquelas saladinhas de polvo, arroz com polvo, naquelas tascas, quando você sente, para mim é... Os caldosos, né? Os caldosos portugueses são fantásticos. Nossa, são Arroz maravilhosos. caldoso. Nossa, assim, concordo com você, Carlos. Nomear um prato fica difícil. Não, mas porque eu quero, hein? Todo mundo diferente. escreve aí pra gente qual é seu prato preferido português. Depois a gente vai voltar para contar. Quem sabe a gente não dá a receita mas do eu prato acho que preferido. nós não podemos deixar só o português. Nós temos também que dizer qual é que é o nosso mineiro. Ai, meu Deus. O mineiro, então, eu posso falar de cara. Canjiquinha com costelinha. É o meu preferido. Maravilha, uma ótima escolha, Carol. E o seu, Assertivo. Luciano? Assertivo demais. Ai, eu... Eu vou falar para você que eu ficaria muito no meu tutuzinho de feijão, com angu, couve e aquela costelinha feita na banhazinha de porco. Delícia. É um pratinho de final de semana. Ainda bem que a gente está fantástico. no Mercado Central, a gente vai sair daqui e vai comer. E você? Pois olha, eu não recuso nunca. Nem no café da manhã um tropeiro. Ai, que Eita, maravilha! No café da manhã eu não recuso um tropeiro. E quando eu olho para o tropeiro, eu vejo de alguma forma abraçar a cozinha mineira como um todo. Tá? Porque ela tem o puxadinho na panela, tem a couve, tem a linguiça, tem o feijão, tem a farinha, tem tudo. Sabe como é que é o nome do tropeiro para nossa linguagem mineira? É a riqueza do quintal, porque está tudo ali no fundo. Nós conseguimos buscar tudo do quintal, desde o feijão, a carne de porco, a couve, a própria mandioca para se fazer a farinha, para se fazer um bom refogado. Então o tropeiro ali é do fundo do quintal, nós trazemos todas as nossas preparações. E um doce mineiro que seja tão unânime em Minas quanto em Doce Portugal? de leite. Ah, não, mas achei que era o meu preferido. Não, um doce, uma confecção mineira que seja tão universal em Minas quanto em Portugal. E acho que aqui Ai, tem nós que ser uma- fechamos assim com cereja. Tem que ser uma compota, né? Ou não? Eu posso arriscar? Pode. Arroz doce. Ai, que delícia! O famoso arroz de leite. É um arroz doce que, Que em é Minas... arroz de leite no Nordeste, a gente chama de arroz de leite. Não, e que em Minas conhece várias formas de ser preparado, tal como em Portugal. É. Então, aquilo que une Portugal e Minas em termos de gastronomia é muito lindo. vasto e muito rico. E nós precisamos continuar a cultivar essa cultura Com e a certeza. convidar todos a descobrir cada vez mais. E cozinha não tem segredo, cozinha é experiência. É sentir, né? É sentir experiência. Não gostou, melhora, repete e vai construindo. E é assim que nós vamos construindo a cozinha. Uma bela experiência, né? Que a gente leva além do amor, a insistência, a persistência, o carinho e também esse momento social, coletivo, esse momento da harmonia, e tudo isso transfere para a alimentação. Tudo isso transfere quando a gente vai cozinhar, né? Essa emoção. E fazer com carinho, com amor, não tem comida que saia ruim não, viu, gente? Confesso para vocês. Tem uma comida que vocês queiram fazer, tem dificuldade? Busca lá as referências básicas e mãos à massa. Depois mostra pra gente lá como é que ficou o resultado, tá? Vamos lá, vamos conferir. Gente, eu queria, agradecer por estar aqui, por ter batido esse papo tão gostoso com vocês. Muito obrigada. E a festa portuguesa está aí, né? Agora vamos aproveitar um pouquinho mais. Bom, eu agradeço à Carolina, agradeço ao Luciano e convido. O ano que vem nós vamos estar neste bate-papo na rua. Até lá. Tchau. Tchau. Até a próxima.